Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a emissão do HGLG, né? Vocês viram ontem às 8 horas o vídeo com os dados da emissão e tudo. Quem não assistiu, corre para lá. E nesse vídeo de agora a gente vai falar aí do estudo de viabilidade que o pessoal da gestora fez para a gente, com todos os dados e tal, projeções. Bem interessante da gente dar uma olhada, né? Para a gente entender o porquê que o fundo está fazendo esse movimento, como é que o fundo vai ficar no pós-emissão. Acho que isso é uma coisa que muitos de vocês se perguntam e tudo, querem saber. E aí, tá emitindo por quê? Por que é 1,5 bi? E a gente vai dar uma corrida de olho nisso neste momento agora. Então, vamos começar. Ele começa falando um pouquinho do mercado logístico industrial do Brasil. A gente vê que está focado nas regiões onde o fundo tem atuação, né, que é a região sul, sudeste e nordeste. E a gente tem aqui um pouco... E, cara, além de falar do fundo, tem dados aqui que são muito bons para a gente ter, né, na nossa análise do dia a dia. Então ele coloca aqui um pouco, ó, o estoque de cada uma das regiões, a vacância nas regiões, o preço médio pedido, e com isso a gente consegue ver, né, fazer algumas dissertações sobre o assunto. Primeiro ponto, Sudeste. Maior estoque, sendo que o grosso do estoque está em São Paulo, fica mais ou menos São Paulo, seguido por Rio e depois por Minas, sendo que Rio e Minas já está num patamar bem pau a pau. A vacância hoje em 12%, a vacância mais forte está na região do Rio, seguido por São Paulo, depois por Minas, né, nessa ordem inversa. A gente sabe, né, falando um pouco de vacância. Por que a vacância, falando um pouco da vacância das três regiões? Para entender os porquês. Eu não acho que simplesmente falar que a vacância está alta ou baixa, a gente tem que dar os motivos. Vacância em Minas, por que está baixa, né? Por que é a menor dentre os três? O estoque, que está pequeno, então falta galpão, né? Conforme forem construídos novos galpões e tal, a tendência é que as coisas se estabilizem. Então, o primeiro ponto em Minas que a gente pode falar é falta de galpões. Segundo ponto, o Rio de Janeiro vai muito da situação do estado e tudo. A gente sabe como é que está a questão do Rio, enfim, já é sabido por todo mundo a situação delicada que o estado passa. E terceiro, São Paulo. Por que São Paulo está com uma vacância alta, entre aspas, né? Sendo que é a região mais quente do país? Por que não é para São Paulo estar com a vacância super baixa? Não é para estar, né, por ser a região mais quente. São Paulo tem uma vacância um pouco mais elevada por conta da grande quantidade de empreendimentos que são entregues. Então toda hora é galpão novo sendo colocado no mercado, o que aumenta, né, muito o estoque, né? E aí às vezes a absorção, às vezes não, é o que vem acontecendo, a absorção não acompanha, né? É tanto galpão sendo entregue que acaba aumentando a vacância. Porém, o valor do metro quadrado continua subindo, né? Mesmo tendo uma entrega tão grande de galpões, o valor não volta a cair, o valor continua subindo. Então é isso que a gente tem para falar sobre região sudeste, né? Seguindo, a gente pode falar de região sul e região nordeste. Você pode ver que o estoque na região sul, cara, falta pouco pro nordeste passar, hein? Falta aí 1 milhão de metros quadrados, que não é nada, né? Se a gente pensar, claro, é uma área considerável, mas se você pegar um galpão grande, né? Um galpão grande, tendo um galpão com 100 mil metros quadrados, um pouco mais, um pouco menos, 10 galpões. Em número de galpões não é algo tão grande assim. Então a gente vê aqui a tendência que a região sudeste, até na minha visão, pode ser que até que passe a região sul, não duvidaria que isso acontecer. E o grosso dos galpões estão localizados em Pernambuco. Já expliquei para vocês. Muita gente pergunta, por que tá essa loucura em Pernambuco e tal, né? Por que é uma região quente? Porque a gente tem aqui, ó, Pernambuco, marquei uma bolinha praticamente onde fica Recife, e geograficamente é muito bom, ó. Você consegue atender todo o Nordeste, né? Você consegue atender tudo, todas as capitais e tal. Você consegue atender esse é o galpão aqui. Você consegue atender Maceió, Aracaju, Salvador,
João Pessoa, que está bem pertinho de Recife, Natal, Fortaleza, enfim, todas as capitais você consegue atender com esse galpão por conta, né, da localização que é estratégica, tá quase no centro do Nordeste, né? E se tratando de capitais no geral, Recife é uma capital bem central, onde você consegue atender toda essa região do Nordeste, né? Então tem esse ponto que é bem interessante de ver. Além disso, né? Além de ser uma região quente de entregas, é uma região grande também, movimento, por exemplo, a gente pode falar de movimento aéreo também, né? Tem um grande hub aqui. O outro grande hub, são 3 grandes hubs no Nordeste, falando isso um pouco do setor aéreo, que também acaba que, né, que as entregas hoje também vão via avião, né? Então, enfim, vão de avião, vão de avião, vão de caminhão, vão de navio. E a gente tem 3 hubs aéreos grandes, né? Fortaleza, em ordem, né? Fortaleza, Recife e Salvador, são os 3 grandes hubs. E ainda aqui, na região de Pernambuco, a gente ainda tem o Porto de Suape, que é o maior porto do Nordeste. Então, cara, deixa a região de Recife e Pernambuco muito estratégica. Por isso que a gente vê, né, a quantidade de galpão que tem no estado de Pernambuco, né? Enfim, seguindo, região centro-oeste e norte não tem muito o que falar, o estoque é bem pequenininho, né? Se você pegar o HGLG, tem mais área que as 2 regiões juntas praticamente, então acaba que uma região é pequeno, né? Não é muito a pegada. Enfim, a gente vai seguindo. Aqui o ponto, a vacância e a absorção líquida das regiões da carteira de imóveis do fundo. A gente consegue ver que nos últimos anos, desde 2019, número de absorção bem altos, né? E sendo que depois lá da pandemia, que foi mais ou menos aqui no segundo trimestre de 2020, o negócio foi com força, e a vacância também, né, que já vinha caindo, caiu mais ainda e hoje está nesse patamar de 11%. Aqui, ó, estoque de galpões e preço por metro quadrado das regiões de carteira do fundo. Foi o que eu falei, ó, o estoque subindo com o tempo, porém o valor do metro quadrado também subindo. Isso mostra um excesso de demanda, né? O ciclo imobiliário de galpão está muito bom. Então a gente vê aí, né, toda essa questão. Ele coloca, nota-se acentuada redução da taxa de vacância. Aqui ele faz a comparação do IGPM, IPCA e a Selic, como é que tá, né? Então a gente vê que o IGPM explodiu lá durante a pandemia. O IPCA também deu uma explodida, né? Mas agora no ano de 2022, né? Juntou pandemia e guerra, ele deu uma explodida. E a Selic, para onde ela foi, né? A gente consegue ver aqui esse movimento. Aqui também, ó, um fluxo de veículos pesados no Brasil e aí a média móvel trimestral, bem legal de ver onde a gente está, né? E ao mesmo tempo que é legal de ver, na minha visão é até preocupante. Por quê? Porque olha só, cara, preocupante assim, né? Pensando em longo prazo. A gente está aqui, a gente está pior do que a gente estava lá na época da recessão. Vocês conseguem ver que a recessão de 2014, né, a crise da Dilma, conseguiu ser pior do que uma greve de caminhoneiros e uma crise sanitária mundial. Complicado, né? Mas qual que é o ponto também? É o ponto de ver que se já chegou nesse valor, pode ser que volte, né? Então ainda tem o potencial de continuar subindo. Claro que isso aqui era um movimento de recuperação, né, que vinha acontecendo. Se não tivesse tido a greve de caminhoneiro, nem mesmo a pandemia, possivelmente essa linha estaria até um pouco mais inclinada e tal, mas tudo bem. Mas isso mostra pra gente que ainda tem espaço para continuar subindo. E vem se recuperando, né? E vem se recuperando até então, com esses 2 eventos não recorrentes, mas tá indo. Outra ponto também, ó, utilização da capacidade instalada, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria. É a capacidade, quanto que a empresa usa, né, do espaço que ela tem. Hoje está usando aí na casa de 80%. Lá no auge da pandemia, chegou a bater quase 85, bateu tipo 83, vai. E a gente vai acompanhando essa movimentação. Aqui um pouquinho sobre o HGLG, né, o maior fundo de galpões do país, maior fundo da créditos da própria gestora. É um fundo de 3,6 bi, com essa emissão vai romper aí a marca de 5 bilhões.
Terceiro fundo mais relevante do IFIX em peso, mas a gente sabe que em qualidade histórica, etc., é o fundo mais importante do IFIX, é o fundo mais importante da indústria. 1 milhão de metros quadrados, uma área considerável. A vacância hoje está elevada. Tem vídeo no canal onde eu explico o porquê que a vacância teve esse salto. Basicamente, a gente teve um galpão gigantesco de quase 100 mil metros quadrados que estava em desenvolvimento e ficou pronto. E aí, né, jogou a vacância do fundo para cima, e teve aquele evento do imóvel de Betim que a Americana saiu fora, né? 340 mil cotistas, o dividendo do fundo 8,2% ao ano anualizado, 10% nos últimos 12 meses. Lembrar, galera, muita gente fala assim, o HGLG tá caro, não sei o que, e tudo mais, aquela falácia. Lembre-se, esse fundo tem 2 distribuições extraordinárias por ano, o que acaba jogando a distribuição lá para cima, e aí o fundo fica, né, num nível de dividendos bem elevado. Liquidez ele é boa, tem nem o que falar. Aí ele traz aqui um pouco, olha que interessante isso aqui. Selic caiu, HGLG, né, no pós-pandemia cagou. O ponto principal, Selic subiu. O que aconteceu com o HGLG? Basicamente a mesma coisa, ele continuou, tipo, dane-se, tá tudo bem. E o ponto também, olha o dividendo dele nos últimos 12 meses, como é que veio subindo bem, né? Depois eles venderam alguns ativos e tal, mas tá num nível bem elevado. Aí ele coloca dividendo do fundo de forma analisada versus a NTNB. Essas aqui são as porradas de final de semestre, né? A gente vê aí que dá quebra o gráfico, né? Aqui a evolução da cota patrimonial e ATIR de cada uma das emissões. Legal de ver também. Retorno do fundo nos últimos 4 anos, retorno de 100%. Dividendo médio analisado, a gente vê aí, quando muita gente hoje fica falando que o HGLG está caro, ele paga mais que o IFIX Logística desconsiderando o HGLG. Vocês vão falar que ele está caro? Por isso que eu falo, quem fala que a HGLG está caro, pode pegar para o que está fazendo, para os investimentos e vai estudar, porque de fato não tem a mínima ideia do que está fazendo da vida. Não está caro, galera. Um fundo desse nível, pagando 10% ao ano, me ajuda a te ajudar. Valor de mercado versus valor patrimonial, ele já esteve em PVPs assim, absurdos, né? 1.5, hoje está em 1.11. A gente sabe que VP não serve para muita coisa, é uma referência e tudo. Claro, quando o HGLG bate 1.52, você pode falar que ele está caro. Porque de fato, né, dificilmente o laudo vai estar errado 50% para baixo do valor real. Não, o laudo tem um erro e tal, mas não é esse absurdo. História da administradora, ele fala um pouco de como é que é a Credit Suisse e tudo mais. Hoje, né, é até engraçado que nesse tempo todo ele sempre referencia a empresa a Credit Suisse, né? Ele não teve a mudança para UBS, né, nada do gênero. Fica só, né, como Credit Suisse mesmo. Interessante de ver. Aqui o comitê, a galera que toca o fundo, o Augusto, que é o cabeça da parada, e o Bruno, que é o gestor do fundo, que cuida da parte de logística e renda urbana, né? HGLG e HGRU, né? Os dois aí. Para quem não conhece, né? Quem que toca os fundos, agora você consegue ver aí a carinha deles. Esse Pedro, ele cuida do HGCR e do HGFF, né? E essa moça que ela cuida da parte de controladoria e tudo mais. Vamos seguindo. Falar um pouco da emissão. Temos alguns ativos que o fundo quer comprar, né? Os destinação dos recursos. Inicialmente, ativos prontos são 2. Os imóveis do GTLG, que a gente já sabe, e agora a gente tem esse aqui ele não tinha mencionado até então, que ele chama como P1. Ele não vai dar um nome, porque, né? Como é que vai falar? Vou comprar um galpão tal, localizado em tal lugar, rua tal, não sei o que. Aí vem alguém e compra dele, né? Então, a gente vê aí. Ele quer comprar esse ativo aí do GTLG, preço 869 milhões de reais, o grosso da emissão vai para cá, o P1 são 101,2 milhões, a gente sabe que o GTLG tem uma alavancagem e esse P1 também tem. O yield on cost de 8,9% para o GTLG e para o P1 de 11,2%, bem alto, cap rate de 8,2% e 10,7%. ABL, 289 mil metros quadrados aqui, 54 mil metros quadrados neste galpão. Esses são
os dois ativos. No caso, GTLG, temos contratos típico, atípico, no P1 também. Né? Aí ele explica como é que vai ser a negociação do GTLG e tal. Eu já fiz vídeo sobre, não vou perder tempo aqui falando disso. A gente já comentou sobre essa questão. Aqui ele comenta a localização dos ativos do GTLG, não coloca de onde está o P1, justamente porque se ele colocar, alguém vai lá e vai furar o olho dele. A gente vê imóveis de altíssimo nível, uma puta localização, raio de 30 de São Paulo, que a gente vê um pouco de cada um dos imóveis. Também já mostrei para vocês em vídeos passados. A gente vê cada um com a sua característica, né? Esse primeiro, acesso direto a São Paulo sem pedágios, ocupação de 100%, 77 mil metros quadrados, muito focado no e-commerce. Esse segundo, 29 quilômetros da capital, né? Painéis solares no telhado do galpão, 102 mil metros quadrados, bem dividido entre, né, e-commerce e logística. E já esse aqui, totalmente focado no e-commerce. A gente vê em Barueri 90 mil metros quadrados e esse último de 66 mil metros quadrados. Aí ele fala sobre o P1, né? Galpão pronto, cap rate legal e tudo mais. São 2 galpões, né? Nesse imóvel. E cada um com o seu locatário. Aqui a gente tem os ativos para desenvolvimento, que é o que ele vai construir. Temos o HGLG Tupéva, o Galpão G300 e o G400, que ele precisa aí de quase 300 milhões para concluir, cap rate de 10,9. E temos o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, que ele ainda não passou, né, não anunciou para a gente o que vai ser. O investimento de 250 milhões aqui, 95 milhões aqui. Olha o cap rate, cara, 12,7 e 10,6. Cara, muito bom esse nível de cap rate, né? Desenvolvimento é algo que dá muita grana. E o fundo, cada vez maior, ele vai conseguir fazer cada vez mais desenvolvimento. Imagina esse fundo com 10 bi, galera. Se ele botar 10% do patrimônio do fundo em desenvolvimento, é 1 bi em galpões sendo desenvolvido, cara. É um absurdo. É um absurdo. Esse fundo, com o tempo, vai ficar assim, um Godzilla total. A gente vê a localização, olha que interessante. Sudeste, Nordeste e Nordeste. Então o fundo indo mais em direção ao Nordeste do país. O G300 e o G400 a gente já sabe que eles estão finalizando a terraplanagem desses terrenos. E o D1 e o D2 estão com o projeto aprovado. Então ele comenta sobre a questão do G300 e G400, já feita a terraplanagem. Para fazer o resto da obra eles precisam de 275 milhões, que é a partir de 10,9, enfim, tudo que a gente já viu. A ideia é um aluguel de R$23 o metro quadrado. O D1, projeto aprovado, que é a partir de quase 13, assim, indecente, uma área gigantesca. O desenvolvimento vai ser em 3 fases. A primeira fase, 75 milhões, que é a partir de 11,2. Aluguel de R$25 o metro quadrado, muito bom. Tempo de obra de 12 meses, rapidinho, né? E o D2 é 95 milhões, um galpão um pouco menor, valor de R$23 o metro quadrado e 12 meses também o tempo de obra. Rapidão, né? Por isso que galpão tem essa entrega maluca, esse tanto de galpão sendo entregue, porque, cara, 1 ano você levanta um galpão. É assim, ó, piscou, o trem tá pronto. Aqui os ativos de negociação, ele coloca, né, outros ativos cuja negociação encontra-se em estágio menos avançado, quando comparado com os ativos acima. Ativos prontos. Hoje ele tem aí em negociação 4 bi, com cap rate de 9 a 12%, e em diligência pela exclusividade 1,3 bi. Cara, se o fundo quiser bater 10 bi, ele tem, né, já tem algo pronto, preparado. Já na parte de desenvolvimento, a gente tem 2,6 bi, e olha os cap rates, que coisa assim, cara, sensacional. Esse fundo eu espero que no futuro ele só mexa com o desenvolvimento, galera. É o que vai dar grana, é o que vai fazer esse fundo no futuro pagar cada vez mais, porque quando você coloca dinheiro em desenvolvimento, você ganha de 10 a 13. Quando você compra o galpão, você ganha de 9 a 12, ou de 8,9 a 10,7, 10,6 a 12,7. Cara, assim, é um esculacho o nível de cap rate que dá. Fora que, nós estamos falando de cap rate, falando o quanto esse galpão vai te render por mês. E quando você vender esse galpão? Se ele coloca aqui embaixo, além do cap rate, coloca uma TIR projetada, cara, esse é um esculacho a TIR. Esse é um esculacho. Vamos seguindo.
Ele fala um pouco de quais premissas que ele utilizou para fazer as análises agora em relação a dividendos e tudo mais. Não vou perder tempo com isso, vamos tocar para a gente ganhar tempo, né? Quem quiser ver as premissas que foram utilizadas, aí fala, não concordo com as premissas. Cara, meu irmão, nós estamos falando de Credit Suisse. A gente não precisa ficar entrando se as premissas que eles estão usando estão certas ou estão erradas. Aqui não tem essa necessidade. Aqui não precisa fazer. Eu sei que alguns fundos, você vai ver as premissas e você fala assim, vocês estão sendo muito otimistas. Mas no caso, cara, Credit Suisse a gente não precisa preocupar. Hoje, o fundo, como o HGLG está posicionado? Fundo de 3,6 bi, recorrente dele, 93 centavos, vem pagando 1,10. A alavancagem está em 8%, são 1 milhão de metros quadrados. Imóveis double E superior a 75%. Maior inquilino hoje, que a gente sabe que é a Volkswagen, 22% do fundo, são 76 inquilinos. E ele tem imóveis do raio de 30 de São Paulo, somente 3%. Como é que é o pipeline dele hoje? É 1,5 bi. O resultado recorrente do pipeline é 1,17. A alavancagem desse pipeline de 25%, uma alavancagem mais alta. ABL de 600 mil metros quadrados. Imóveis double E superior, 94%. Maior inquilino tem 14, 24 inquilinos. E o grosso, né, 74% dos ativos no raio de 30 de São Paulo. Como é que o HGLG vai ficar no pós-emissão? 5,1 bi. Resultado por cota de 1 a 1,12, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? O resultado recorrente. O fundo vai continuar pagando 1,10, calma, alto lá, não fiquem preocupados. A alavancagem sai de 8 para 13, aumenta 5%. A BL vai para 1,6 milhões. Imóveis double E superior, 82%, era 75, vai para 82%. Maior inquilino cai para 12,9%. E ele entra, de fato, no raio de 30 de São Paulo, com 25% do fundo nessa localização. Aqui, olha que interessante. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Como que fica o fundo neste cenário? Vermelhinho, resultado recorrente médio. Amarelinho, o que ele está distribuindo. R$1 distribui 1,9. Aí ele gera 1,9 e distribui 1,10. Depois a distribuição recorrente vai para 1,12. Só que vocês sabem que esse fundo de vez em quando vai lá, vende um galpão aqui, vende um galpão ali, não sei o quê. Sabe o que vai acontecer quando ele estiver no terceiro ano? Muito provavelmente, lembrando, não é promessa de nada aqui, porque eu não posso prometer porcaria nenhuma, vai ser o seguinte, o recorrente dele vai ser 1,12. E ele vai entregar, sei lá, 1,30. Posso até botar um pouco menos, 1,25, vai. Se ele pagar 1,25, você que comprou essa cota hoje na emissão a R$155, você vai receber 0,8 ao mês, que dá 9,6% ao ano, sem considerar a porrada de final de semestre. E aí? A HGLG tá caro? Vocês vão continuar repetindo esse discurso ridículo de sardinha? Chega, galera, chega disso, pelo amor de Deus. Quem assiste meu canal não tem um direito, nem pode falar que a HGLG tá caro, que eu já provei pra vocês por A mais B mais C mais D, porra do alfabeto inteiro, que o negócio não tá caro. E que vocês, às vezes, estão deixando de comprar um fundo por idiotice, por se apoiarem em premissas de o PVP tá acima de 1. Porra, me ajuda. Me ajuda. Para de perder dinheiro. Porque aí vocês ficam comprando esse monte de fundo bosta que tem por aí, comprando tranqueira. Ai, mas veja bem, né? Tá barato, né? O PVP tá abaixo de 1. Vamos comprar uma tranqueira ali. Aí a tranqueira fica sem pagar dividendo por causa de alavancagem. Aí, ó, a naba, o pessoal gosta, né? A naba, a trozoba entrando em você. Então, galera, aqui, ó, mostrei pra vocês. Eu já mostrei também em outros vídeos que PVP, ó, não vale de bosta nenhuma. Claro, é uma referência. Mas você não pode se abraçar ele. Vou morrer abraçado com o PVP. O Titanic afundando. Você vai ficar igual o capitão lá do filme, né? Que ficou lá no lugar onde o capitão fica. O navio afundou, ele afundou junto. Você vai se afundar nesse discurso de PVP e que o fundo tá caro. Enquanto você se afunda nesse discurso, o fundo tá só indo embora. Melhor fundo da bolsa. E você tá lá. Não, tá caro, não vou comprar, não. Porra, para com esse papo de sardinha, né? Enfim, continuando. Então, podemos chegar a 1,12 de recorrente.
Lembrando que ele sempre vende um imóvel aqui, um imóvel ali, não sei o que e tal. A distribuição pode vir até mais alta que isso. Cenário de captação mínima, eu vou nem entrar nesse ponto. E ele coloca resultado potencial por cota, considerando a quantidade que foi captado. Enfim, conclusões é isso. Galera, ficou um pouquinho longo, mas é um material muito completo. Não tem como a gente, né? Eu tentei passar de forma um pouco mais rápida. E, cara, é isso. É isso que é quando eu falo de Credit Suisse. Então, fiquem ligados aí. As datas, informações sobre emissão estão no vídeo que saiu anteriormente. Então, abre a busca do canal, coloca HGLG, você vai achar esse vídeo. E cara, é isso aí. Vamos ver como é que vai ser essa emissão. Valor bem elevado, né? 1,5 bi é dinheiro pra caramba. Mas a gente vai acompanhando. E eu vou dando aí as novidades para vocês conforme for acontecendo, for saindo. Ah, saiu, captou quando na preferência? Faz vídeo. Ah, saiu a proporção de sobras. Sai vídeo e a gente vai trocando ideia, beleza? Então é isso aí. Espero que você gostou do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal. Se gostou mais ainda e tá cansado de ficar pensando igual sardinha, falando que a HGLG tá caro, comprando fundo ruim, se envolvendo só em porcaria, com a carteira negativa, venha ser membro. Na área de membros, galera, não tem carteira recomendada, já deixo claro isso aqui. Eu não quero pegar e te dar o peixe e falar, toma filhão, toma o peixe, vai comer ele. Não, eu vou te ensinar a pescar o peixe. Lá é isso que eu quero, porque é muito fácil comprar, eu virar para você e falar, compre isso, compre aquilo, você compra e nem sabe por que está comprando. Não, eu quero que você saiba o que você está comprando. Eu quero que você olhe e tenha a capacidade de falar, cara, eu vou comprar esse fundo aqui por causa disso, por causa que o Lucas me mostrou esse material que fala do overview do mercado logístico no Brasil e eu imagino que esse galpão nessa região tem potencial. É isso que eu quero. Eu não quero que você fique se apoiando. Ah, carteira recomendada, não sei o quê. Não. Tanto que eu nem tenho carteira recomendada, eu nem quero ter. Eu quero ensinar você a pescar o peixe. É isso que eu falo pra vocês. Então venha ser membro. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Fui.